Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e hoje estamos juntos para que a gente possa continuar falando sobre as lentes. Na aula passada nós comentamos um pouco sobre o que é uma lente, vimos o que é uma lente delgada e os tipos de lentes delgadas que a gente vai estudar. Falamos do tipo das lentes convergente e divergente. Então, falamos sobre o comportamento óptico, das características físicas de uma lente convergente e a sua relação da característica física com o índice de refração. Então, nós comentamos, por exemplo, o seguinte: bom, quando uma lente de borda fina possui o índice de refração maior do que a do meio, os raios de luz, após passarem por ela, tendem a convergir, dando a ela o nome e a característica de ser uma lente do tipo convergente. Agora, se ela tiver borda grossa, nas mesmas condições que eu acabei de comentar com você, índice de refração da lente maior do que o índice de refração do meio, quando esse raio luminoso, quando um feixe de luz passar por essa lente, ela tende a divergir, separar, dando para essa lente a característica divergente. E isso muda, isso troca, né? Essas características elas mudam, trocam, de lente convergente para divergente, quando o índice de refração do meio no qual a lente está inserida é maior do que o índice de refração da lente. Ou seja, o que a lente convergente passa a ser divergente e a lente divergente passa a ter comportamento convergente. Ok? Bom, e aí, para nós continuarmos o nosso estudo, né, essa premissa, esse início era necessário para que a gente possa entender um pouco as propriedades geométricas da lente. É importante ressaltar para você que essas propriedades que a gente vai estudar agora servem tanto para a lente convergente quanto para divergente. E aí você pode estar observando esse desenho e falar: caramba, Rafael, você não disse se essa lente é convergente ou se ela é divergente. Como eu disse, o que a gente vai falar nesse quadro aqui serve para os dois. Assim sendo, eu vou deixar assim essa reta, e você vai entender que essa lente pode ser convergente, assim como ela pode ser divergente. Ok? Bom, então, nossa lente, tá ok? Essa aqui é a representação da nossa lente, seja ela convergente ou divergente, tá ok? E o primeiro elemento que eu quero mostrar para você, né, quero novamente mostrá-lo, né, já vimos ele antes, né? Também vai servir, está presente aqui para a nossa lente, é o eixo principal. Tá ok? O que é o eixo principal? Também conhecido como eixo focal, ele é a reta, representado pela reta que contém todos os pontos importantes para a gente de uma lente. Beleza? E aí, o eixo principal também é conhecido como eixo focal, por quê? Porque nele está contido o foco. O foco é uma posição que está sobre essa linha, o eixo focal, tá ok? E o foco, né, como você já conhece, ele é a característica de todo o objeto que tem, de toda a superfície que ela tem ali uma certa curvatura, tá legal? Então, nós temos o foco objeto ou foco imagem, dependendo aí da posição de onde a luz venha, o foco objeto e o foco imagem, né, pode mudar ali de lado. Não tem, né, algo específico. Então depende de onde que a luz está vindo. Então, foco, ok? E o ponto antiprincipal? Bom, o ponto antiprincipal é aquele ponto que corresponde ao dobro da distância focal. Rafael, que distância é essa? Lembrando, ó, é desde do espelho, ou seja, no caso para nós aqui, como é lente, a gente está falando do centro óptico, não vértice, ok? Então, ó, é a distância do centro óptico até o foco, ok? Essa é a distância focal. E a distância, o ponto antiprincipal, é o dobro da distância focal, ok? Tanto para um lado quanto para o outro, tá certo? E é legal você, né, lembrando do espelho esférico, fazendo traçando esse paralelo,
os pontos antiprincipais, eles são similares ao centro de um espelho esférico. Assim sendo, vamos lembrar, a distância do espelho até o centro a gente chamava de raio. Então, por isso que eu coloquei aqui para que você pudesse fazer a analogia, tá legal? Que a distância do centro óptico até o ponto antiprincipal como se fosse o raio desse espelho. Então, para nós, vai ser bastante agradável falar que a posição focal está na metade da distância do ponto antiprincipal até o centro óptico, ok? Então, vamos ao próximo quadro para que a gente possa falar dos raios particulares, tá certo? Vamos lá. Bom, raios particulares. Raios particulares é aquele conjunto de raios que se comporta, que o comportamento é conhecido quando ele interage com a superfície que a gente está analisando. No caso, a gente vai falar primeiro aqui da lente convergente. Então, atenção, olha só. O primeiro raio é sempre aquele que a gente observa que é aquele que passa pelo foco, porque já é meio intuitivo, uma vez que você já conhece o espelho esférico. Quando um raio luminoso ele incide paralelamente ao eixo principal, bom, após passar por uma lente convergente, lembrando que a lente convergente ela converge, esse raio luminoso passa pelo foco, ok? Bom, pelo princípio da reversibilidade, que a gente já estudou lá no início, você sabe que um raio luminoso, os raios luminosos podem se propagar na mesma direção, porém em sentidos opostos. Dessa forma, se um raio luminoso incidir primeiramente no foco, depois de passar por uma lente convergente, ele vai embora paralela ao eixo principal, que é o que está demonstrado para você aqui embaixo. Então, repare o raio luminoso passando pelo foco e logo em seguida passou pela lente. Esse raio luminoso ele vem paralelo ao eixo principal. Tá ok? Bom, o outro raio importante e é bem simples de mostrar para você é o seguinte, olha só. O raio luminoso, esse raio roxo aqui, ó, lilás, ele está passando diretamente pelo centro óptico. Quando o raio luminoso incidir pelo centro óptico de uma lente, ele não sofrerá desvio, tá legal? Ou seja, por isso que eu fiz aqui a representação dele, né, de forma a não ter desvios, tá certo? Bom, e quando incidir na direção do ponto antiprincipal? Bom, incidiu na direção no ponto, sobre o ponto antiprincipal, passou pela lente convergente, lembra? Convergente, convergir. Então, é característica desse raio luminoso tender a passar pelo outro ponto antiprincipal, tá ok? Então, esses três raios luminosos, eles são importantes para que a gente possa definir, representar as imagens produzidas por lentes, no caso convergente, ok? Bom, e a divergente, como funciona? Lembrando que divergente diverge. E se divergente diverge, vamos começar pelo foco. Se um raio luminoso ele incidir paralelamente ao eixo principal numa lente divergente, claro, lembrando, pessoal, tudo que a gente está conversando aqui o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio, ok? Bom, quando o raio luminoso incidir dessa forma, bom, divergiu, separou. Se separou, olha só, esse raio luminoso, ele tende a ir para longe do eixo principal, tá certo? Mas, Rafael, vai para longe de qualquer maneira? Não. Olha só, esse raio luminoso aqui, né, o seu prolongamento desse raio luminoso, ele tende a passar pelo foco. Porque lembra, raios luminosos, raios paralelos ali ao eixo principal, tem uma relação com o foco. Então, dessa forma, esse raio luminoso acontece, o prolongamento dele passar por aqui. Bom, pelo princípio da reversibilidade, se um raio luminoso incidir numa lente divergente na direção do foco, ele tendesse a passar pelo foco, caso aquela lente não estivesse ali, o que aconteceria? Esse raio luminoso, ele tende a ir paralelo ao eixo principal,
ok? Beleza? Ou seja, onde está a divergência disso? O raio luminoso que ia para lá, agora não está mais indo para lá, agora ele está vindo para cá. Ou seja, separou, ok? Ele foi para o outro lado, tá bom? Bom, de forma análoga, você pode observar, aqui está o ponto O, tá ok? O ponto O é o centro óptico da nossa lente. O raio que incidir sobre o centro óptico não sofre desvio. Bom, por último, porém não menos importante, o raio que incide na direção do ponto antiprincipal. Olha lá, o raio que está incidindo, olha aqui, ó, o prolongamento dele, passando lá no ponto antiprincipal a linha. Bom, quando isso aqui acontece, lembra, tem uma relação entre os dois. O raio que vai ser refratado, que vai passar por essa lente aí, ele tende a ir embora, se afastar, tá certo? Passando aqui exatamente o seu prolongamento pelo outro ponto antiprincipal. Dessa forma, esse raio ele tem a característica aqui, né, de ser espalhado, ser separado, divergir do ponto de onde ele estava indo anteriormente, tá ok? Então, esses são os raios particulares, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Saudações e até a próxima.